Então, nesse filme temos um professor de crianças pequenininhas, né? Na Noruega, se não estou enganado. Na Dinamarca, acho que é. Ele é um professor, cuida das crianças, está bem com elas e tal. Até que um certo momento, né, uma criança Clara, chama Clara, começa a agir de forma estranha. Pode funcionar o negócio lá. Começa a agir de forma estranha. Daí ele vai, tipo, levando normal, conversando com ela e tal, né? Até que chega um momento, né, que essa criança fala que o professor, que chama Lucas, que tem o mesmo nome que eu, né? Ele tinha mostrado o pipi dele pra ela, né? Ele fala isso pros pais, daí fala pra, pro pessoal do colégio e tal, né? Eles não conseguem provar, mas meio que acreditam na criança. Daí a criança fica como acerta, no caso, né? Porque a criança é pequenininha, fala assim, a criança não mente e tal, né? Daí ele trata ela como uma heroína, que ela revelou abuso, não sei o quê, né? E ele fala, mas eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, não fiz nada disso aí que ela tá falando, né? E essa criança tava já tornando, tipo, tinha uma apaixonite pelo professor dela, né? Então acaba se tornando, né, esse coisa, fazendo isso aí, né? E ele acaba entrando numa espiral de loucura, que daí o pessoal da cidade começa todo mundo a desconfiar dele, né? O pessoal também, a menina lá que ele tava meio que namorando, né? Ela começa a desconfiar dele também, falar, né? Daí o pessoal assim, dos pais, né? Até os amigos dele próximos que conhecem ele, começam a desconfiar dele, achando que ele é um abusador. E até essa menininha é filha de um amigo, grande amigo dele, né? E tinham tá achando ele de abusador de criança, né? E ele começa a ganhar uma fama de abusador sem nenhum tipo de prova. As pessoas começam a agredir ele, xingar e tal, tipo, se volta assim, sem nenhum tipo de prova, ele virou uma verdade universal. Tipo, só foi uma criança falar, daí a diretora lá deu uma inflamada também do colégio, falando que várias crianças falaram que ele abusou, né? Daí ele falou assim, mas eu não fiz nada e tal. Só que meio que ele, tipo, não se defende e também não fala nada, fica meio assim, inerte no negócio, né? E você fica. E daí quem tá vendo fica assim, esse cara, ou ele é bandido ou não é, não sei. Que tu não consegue deduzir. Ele é bandido? Ele não é? O que aconteceu? É realmente ele é bandido? Se realmente ele não é? Porque tu não consegue ver o psicológico dele, porque ele não mostra muito, não vai muito não tenta se defender tanto, apesar de com várias crianças falar, meio que se tornou uma verdade mesmo. Não sabendo a verdade, né? Isso é uma verdade. E até o filho dele aparece lá, eles tentam, eles matam o cachorro dele, então, tipo, ele começa a ser hostilizado onde ele vai, não quer que ele vá no mercado mais, ele apanha no mercado quando ele vai lá no mercado comprar as coisas, né? Então, tipo, ele começa a ser hostilizado na cidade, mas, tipo, tudo isso aconteceu sem uma prova concreta, sem dizer, não, realmente ele fez. Tipo, estão acusando ele de uma forma e ele tá, tipo, tomando tudo isso aí, ele não, tipo, não tem uma prova concreta que ele realmente fez. Não mostra no filme também que ele fez, né? Mas também não tem uma prova concreta, né? Daí o tempo passa, tal, daí ele é preso, ele vai para julgamento, daí ele é solto por por falta de provas, né? Provaram que foi ele mesmo, né? Ele tenta se aproximar dos amigos e tal, não consegue, né? Ele começa a ficar sozinho, ele manda o filho dele morar com a mulher dele, né? Antes de acontecer isso, porque ele tem medo que se matar o cachorro, pode matar o filho dele também, matar ele também. Então, tipo, tentou ficar sozinho mesmo, né? Depois que ele é julgado e tal, ele consegue até voltar a uma vida normal, digamos assim, entre aspas, né? Daí ele volta e tal, começa até a conversar e tal, né? Fala com a criança que acusou ele, dela pede desculpa e tal, aquela coisa. Ele meio que não é grosso com ela, nada, tipo, mesmo que ela tenha prejudicado ele tanto, né, fazendo essa mentira, né, falando que ele abusou dela quando ele não abusou, né, então mesmo ela trata ele com carinho, ele ajuda, ela ajuda ela, tipo, brincando com ela e tal, mas nenhum tipo de ofensa, tipo de tentativa de abuso mesmo, nada, mostrando que ele não fez mesmo. Ele foi acusado e virou uma verdade universal porque várias pessoas falaram que era verdade e um monte de gente acreditou e virou universal. Ele virou um abusador sem ser um abusador, né? E beleza, né? Ele vai seguindo a vida dele,
Ele passou um bom tempo depois do julgamento e tal, né? Daí o filho dele cresceu, ele fala, não, agora a gente pode caçar e tal. Daí os dois vão caçar na floresta, né? Daqui a pouco vem uma bala e raspa na cabeça dele. Uma bala lá de um outro caçador atira na direção dele e acerta atrás dele, assim, bem do lado dele, né? Ele fica assustado, né? E, tipo, aí acaba o filme. Dá pra entender o quê? Né? Vamos dizemos que 30 mil pessoas moram lá. 15 mil aceitaram essa verdade como uma verdade e o resto acha que ele é um abusador mesmo. Então, esse resto pode fazer maldade com ele, né? E ele não vai saber quem que vai fazer maldade com ele. Pode tomar um tiro pelas costas, matar a família dele e ele vai achar que não vai saber direito o que está acontecendo, entendeu? Então, esse final mostra isso. Tipo, mesmo que ele não seja, foi inocentado, não teve prova contra ele, não teve nada contra ele, ele pode se fuder do mesmo jeito por essas pessoas loucas que não acreditaram na justiça, não acreditaram na verdade e acreditaram que ainda estão que ele é realmente um abusador. Então, né? Então aí acaba o filme assim. Muito bom o filme. É um filme que tem esse coisa pesado, mas não mostra nada demais. Também não é muito explicativo. Não fica aquelas coisas demais, explicando, dando flashback, aquela coisa toda. Não, é um filme que tu não sabe realmente o que aconteceu. Tu vai o filme inteiro sem saber o que aconteceu. E tu mesmo terminando o filme e ele sendo inocentado, tu não sabe realmente se ele realmente fez alguma coisa. Aparentemente parece que não fez. Mas nunca se sabe, né? Vai saber. Pode ser, né? Vai ser a loucura dele, né? Vai saber. Mas é um filme bem interessante. Uma caça. Chama A Caça ou Caça? Acho que é A Caça. É um filme bom. Recomendo vocês verem as conclusões. É um filme um pouco pesado com esse tema.